A culpa, o que me fez pensar um pouquinho? Vai chegando no final do ano, as pessoas vão me dizendo: não estudei tudo como eu gostaria de ter estudado esse ano. As coisas não estão andando como eu gostaria que elas tivessem andado. Eu não estou legal com aquilo que eu estudei. E aí começa a bater aquela culpa de que eu poderia ter estudado de um jeito diferente. Eu poderia ter estudado mais. Eu deveria ter feito algo diferente. E aí, não só a questão toda fica muito incômoda, como as pessoas que estudam, de alguma forma, ficam se massacrando com essa questão de estarem culpadas por não terem progredido mais naquilo que elas gostariam de progredir. Então, nessa linha que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui hoje. Muito bem. Quem me acompanha já sabe, já conhece, que essa frase está em todas as minhas apresentações, porque elas norteiam o meu pensamento, elas norteiam o meu trabalho, que diz exatamente o seguinte: que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Ou seja, estamos todos aqui nesse momento, são exatamente 7 horas e 35 minutos, eu estou aqui falando, e cada um nesse momento está interpretando essa situação de um jeito diferente. Cada um ouviu aquilo que eu disse até agora de uma maneira diferente. Por quê? Exatamente é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós interpretamos as coisas, nós olhamos as coisas de um jeito diferente, e aí a gente vai trabalhando muitas vezes exatamente na interpretação que cada um faz desses fatos que vão chegando lá. A prova normalmente é a mesma, o conteúdo normalmente é o mesmo, mas cada um lida de um jeito diferente, cada um aborda o estudo de um jeito diferente. Por quê? Porque dá um impacto de uma forma diferente. E a gente para e pensa assim de que, bom, eu estabeleço um material de trabalho, eu estabeleço uma carga de horário de estudos, eu estabeleço toda uma questão de preparação para que eu possa chegar lá, e coloco isso muitas vezes como um quadro de horários, como uma organização, sendo essa organização sendo a ideal de estudo. Eu vou lá e vejo e percebo que me programei para tantas horas para estudar, fiz várias coisas nesse sentido, e acabo me deparando que na realidade eu não tenho esse tempo todo para estudar. Que na realidade eu não consigo fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Por quê? Porque não está claro para mim. Automaticamente, o que vai surgir? Abrimos uma portinha para a questão da culpa. Abrimos uma portinha para que eu possa ter um grande desnível entre o ideal e o real e fazer com que eu comece a me sentir de um jeito não muito confortável ao longo do meu estudo. Muitas vezes a gente pode parar e vocês podem pensar, e aí vem a proposta, se vocês se sentem assim em um determinado momento, né? Carregando os livros, caminhando, porque de repente eu posso sair, tá exatamente fazendo isso, e não tá saindo de lugar algum para lugar nenhum, né? Então, só uma figura para a gente poder retratar isso aí. E aí vem a pergunta, que é o tema da nossa palestra. Você já se sentiu culpado em alguma vez? Você, de alguma maneira, como lidou com essa culpa? A culpa nada mais é do que dedos, que muitas vezes não nos são apontados. Nós mesmos apontamos para nós. Nós mesmos buscamos algumas informações e algumas coisas dentro da nossa trajetória para que a gente possa pensar: estava indo tudo tão bem, será que de repente eu posso estar fazendo a coisa certa? Eu posso estar me boicotando? Como que eu estou lidando com essa questão da culpa? Aqui, rapidamente, uma questão conceitual, que são sentimentos negativos que repetidamente sentimos quando cometemos um erro onde consideramos erros graves. Nós consideramos. A nossa percepção. De repente eu vou falar para a dona Marilena e vou dizer assim: dona Marilena, eu fiz tal coisa. Ela vai dizer: tá, Fernando, tranquilo. E para mim foi um erro extremamente grave. E naquele momento eu começo a me remoer de culpa e começo, muitas vezes, a não sair do lugar. Né? Quando fazemos algo que gostaríamos de fazer, ou de não ter feito. Que aí fica aquele pensamento de remoer. E aí a velha e boa palavrinha que norteia a nossa culpa: eu deveria ter feito de um jeito diferente. Eu poderia ter feito de um jeito diferente. As coisas poderiam ser escritas de uma forma diferente. E aí eu fico lá. Bom, se eu deveria e eu poderia,
eu posso pensar, por que eu não fiz? Porque na hora talvez eu não tenha me dado conta. Na hora talvez eu não tenha percebido que isso seja uma grande realidade. Muitas vezes as pessoas estão se preparando e estão fortalecendo o seu conhecimento, fortalecendo toda a sua construção de conhecimento, e chegam lá pelas tantas e percebem que não estão fazendo como elas gostariam de fazer. Não estão chegando onde elas gostariam de chegar, na percepção delas. Aí muitas vezes trocam comigo, eu digo, não, você está conseguindo fazer como você deveria fazer. Não, não estou conseguindo. E aí a gente começa a estabelecer o conceito muitas vezes daquilo que deveria ter sido feito, com aquilo que é necessário ser feito, com aquilo que eu tenho condições de ser feito. Gente, todos nós temos uma capacidade, todos nós temos um limite de aproveitamento intelectual, todos nós temos uma questão de construção do nosso conhecimento. Eu posso querer muitas coisas, eu posso de repente estar afim de muitas coisas diferentes, mas se eu não estiver sabendo até onde eu posso ir, automaticamente eu vou começar a ter problema. Esse problema o qual vai fazer com que eu paralise das minhas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente está culpado de alguma coisa, eu deveria ter estudado mais. O que eu faço? Muitas vezes eu paro. Porque eu deveria ter ficado. E ali eu vou começando a trabalhar com a minha cabeça que não para um minuto. Muitas vezes, as pessoas também estão programadas para começar a estudar. Elas fazem programações, elas fazem quadro de horários, que é extremamente importante, que é de extrema necessidade. E colocam lá. O início do meu estudo vai ser às 2h da tarde. Segunda-feira, o Dia Internacional de começar o estudo. Nós vamos lá começar o estudo segunda-feira às 2h, porque eu tenho aula de manhã. Depois de tarde eu começo a fazer o meu estudo. Muito bem. Eu me organizo, eu me programo, está tudo muito tranquilo e muito certinho. Quando eu olho no relógio, são exatamente 2h05. Vejam só, não vou conseguir cumprir o meu cronograma do que eu tinha me programado para hoje, então eu não vou começar porque estou fora do horário. Passou, eu deveria ter começado às 2h para conseguir terminar tudo que eu tinha que fazer. Não comecei às 2h, são 2h05, amanhã eu começo. E aí eu vou indo. Amanhã eu vou indo e amanhã eu vou indo. Só que nessa conta eu vou colocando uma sensação muito ruim, um sentimento muito ruim, que é essa questão de eu deveria ter começado. Eu poderia ter feito diferente. E quando não somos nós estamos tentando tranquilizar a nossa emoção, vem alguém e diz assim, tu poderia ter estudado mais, hein? E aí tu já está te remoendo muitas vezes por dentro, e essa informação vem de fora, e você pensa, poxa, assim, como assim? Quem é essa pessoa que de repente me disse que eu poderia ter estudado mais? De que maneira e de que forma essa pessoa vai saber que eu poderia ou não poderia ter estudado mais? Como é que eu lido com isso? Né? Eu costumo dizer assim, gente, quando vem uma pergunta dessas, tu poderia ter estudado mais? A pessoa que está te perguntando, ela está perguntando para ti, ela vai sair andando, e quem vai ficar com esse pensamento são vocês. Ela saiu. Ela só fez uma pergunta. Porque, na verdade, ela não vai ficar querendo saber realmente a informação de vocês. Ela vai, naquele momento, puxar um assunto com vocês. E o pior é quando a gente está estudando, ou quando a gente está se preparando, e vem aquela história, e velha, boa história. Tu não passou ainda? Há quanto tempo tu está estudando? Tu tem certeza que isso é para ti? Olha, pensa melhor. Eu acho que isso não é para ti, porque eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe a filha da fulana? Aquela ali, da ciclana ali, da vizinha, ela começou a estudar ontem, já passou. E aí quem está estudando, normalmente fica com uma angústia, por quê? Não se tem a informação do que a outra pessoa estudava, não se sabe por que a outra pessoa o que ela estava fazendo, e não se sabe por que ela conseguiu aquela aprovação, e o quanto de informação aquela pessoa está nos dando. O quanto eu dou de importância ao outro, isso vai estar literalmente ligado à minha condição de gerar culpa e mais culpa. Eu vou dar um grau de importância extremamente alto para algumas pessoas, como eu costumo dizer. Para quem você está dando importância? Para a pessoa que está falando lá, que de repente não tem muita consciência do que eu estou dizendo. Ok, eu dou importância para pessoas que são da minha família. Eu dou importância para pessoas que eu classifico pessoas legais. Eu dou importância para as pessoas que me dizem coisas que sejam para somar. Ok,
Eu vou parar e vou pensar. O estudante normalmente está sensível demais, está muitas vezes fragilizado, e ele acaba ouvindo coisas e assumindo isso para si. E isso que não é legal. Por quê? Porque eu tenho normalmente um nível de exigência extremamente alto. Eu preciso ter um rendimento máximo naquilo que eu estou querendo. Eu preciso ter sem dúvida nenhuma, eu preciso melhorar a minha capacidade, eu preciso construir a minha capacidade. Ontem, eu escutei de uma pessoa que me disse o seguinte: não melhorei nada do concurso passado para esse. Eu disse, como assim? Fiz a mesma pontuação do concurso anterior para esse concurso. Ok. Teve um pequeno detalhe. Foi o concurso de promotor de justiça. Eu piorei um pouco no português e melhorei no direito. Automaticamente eu perguntei para ele: você tem certeza que você não melhorou em nada? Você estava estudando português? Não. Você tem certeza que você não melhorou no direito? Se você fez a mesma pontuação, somando com o português que você não estava estudando? Não tinha pensado desse jeito. Então comece a pensar e valorize e veja se realmente não houve uma melhora na sua construção. Porque o nível de exigência muitas vezes está numericamente esperando lá. Se eu fizer mais do que tantas questões, eu vou ter melhorado na minha capacidade. E muitas vezes isso talvez não aconteça por vias transversas. Aí as pessoas me dizem: Fernando, o que tu pensa? Eu penso que todo mundo quer passar. Não sou demagogo em dizer assim: não, que legal, eu estou fazendo uma boa evolução, as coisas estão andando e eu não cheguei ainda. Não, eu penso que eu quero passar. Eu penso que eu estou construindo isso para poder passar. Mas eu não posso negar a minha valorização. Eu não posso negar a minha construção do que eu estou fazendo. Porque senão fica muito fácil. A gente vai supervalorizar as coisas negativas e vai desvalorizar as coisas positivas. Coisa que é muito simples de nós fazermos, pela cultura qual vivemos. A nossa cultura nos leva a valorizar as negativas e desvalorizar as positivas. Afinal de contas, de que quem pode de repente estar passando por alguma sensação muito legal, muito boa, não pode falar muito, porque olha só, né, a gente não pode estar cantando vitória, lá vem o metido que passou aqui, passou lá e passou a colar. Então eu preciso ter noção como está o meu nível de exigência para que eu possa mudar isso, para que eu possa de alguma maneira trabalhar com essa sensação e essa emoção. Aqui algumas coisas básicas, né? Preocupação excessiva com a opinião dos outros, dificuldade em expressar seus reais sentimentos, não consegue falar não, necessidade em agradar, tendência a fazer mais pelos outros do que para si. Isso são sentimentos e sensações. Dificuldade de administrar o tempo, está sempre sobrecarregado. Quais eram meus valores em relação ao assunto quando agi daquela forma? Se fosse hoje, minha atitude seria diferente. Como? Quem fazia ou faz com que eu me culpe? Busque a relação da culpa atual com o seu histórico de vida. De novo, nós muitas vezes trabalhamos com uma coisa seccionada. Trabalhamos com uma coisa que está aqui, nesse exato momento. Negamos toda a nossa capacidade, a nossa condição positiva daquilo que construímos na nossa vida até hoje. Passar em concurso, construir um estudo, passar no Enem, no vestibular, é uma construção. Vocês não tenham dúvida disso, eu falo isso sempre. Se vocês que estão aqui estão se preparando, e em algum momento alguém disse para vocês: é barbada? Busquem essa pessoa, peguem ela pelo pescoço e digam para ela: não é barbada. Estudar para concurso, ontem ainda falei com uma pessoa também, estudar para concurso é algo que a gente faz com determinação, é algo que a gente faz construído, nós construímos essa construção. Construímos a construção, ficou ótimo, né? Nós construímos essa trajetória toda. E eu costumo dizer, estudar para concurso é descascar cebola. Fede, a gente chora, e muitas vezes quem tem problema corta as mãos. Quem acha que de repente de passar em concurso, ou construir um estudo para concurso, descascar a banana madura, revejam seus conceitos. Percebam que eu estou falando de uma realidade e não de algo que é fantasioso. Não, vocês vão conseguir, não. Nós vamos construir. Construção essa que eu faço da maneira e da medida em que eu consigo fazer. Construção essa que eu boto um tijolinho de cada vez. Construção essa que eu faço
em busca daquilo que eu quero. Por isso, eu preciso ter noção. Sim, a culpa vai fazer com que eu me movimente em alguns momentos? Pode ser que sim. Mas eu preciso ter noção de por onde mexer nela. Ah, eu sinto várias culpas. Muito bem. Liste-as, como diz ali no primeiro momento. Ah, como que eu lido com elas? Vejam ações, liste as ações que você pode ver com elas. Uma tarefa fácil? Não. Falar sobre emoções, escrever sobre emoções e pensamentos não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que a gente consegue repetindo. O nosso objetivo qual é? Não é buscar mais culpados, em hipótese alguma, mas explorar os motivos pelos quais ainda se culpa, se responsabilizando pelos seus atos e mudar o que pode ainda ser mudado, libertando-se desse sentimento que aprisiona e impede o seu crescimento. Na medida que a gente lista, nós não vamos estar, eu tenho mais, me lembrei dessa culpa, me lembrei daquela culpa, me lembrei daquela outra culpa, me lembrei daquela... E vai listando lá para que você possa se sentir mais culpado. E sim para que realmente você possa se libertar e realmente você possa transformar esses pensamentos, essas emoções que te levam e te conduzem para um processo de muita angústia, de muito sofrimento. Eu vou repetir e vou dizer, a culpa corrói, a culpa paralisa, a culpa faz com que eu não saia do lugar, a culpa faz com que eu não produza, a culpa faz com que eu não tenha êxito naquilo que eu estou querendo. Como eu disse, ela vai petrificar vocês, ela vai paralisar vocês. Bom, nos sentimos culpados em vários momentos, em várias situações da vida, ok? Faz parte do jogo. A intensidade dessa culpa que eu preciso ver. Talvez uma coisa que seja um pouco mais simples, eu lido de uma maneira um pouco mais pesada. Talvez aquilo que de repente pode ser um pouco mais pesado, eu lido de uma maneira um pouco mais simples. E aí, por isso aquela frase inicial da questão da percepção e da interpretação. O fato é que a gente pode estar, de alguma maneira, ouvindo alguém que a gente julga importante. A gente pode estar trocando com alguém que a gente julga importante, no qual a gente gera nessa pessoa uma credibilidade. E você pede a ela, olha só, me dê algumas informações de como eu estou funcionando, porque normalmente a gente não consegue se enxergar 100%. E se a gente se enxerga, é legal poder ter a informação de um externo, que nós confiamos nesse externo. E não alguém que chega e caia de paraquedas para determinar vocês isso, aquilo, aquele outro. Então você vai poder ter noção. E lembrando, você vai de alguma maneira, você vai de alguma forma fazer com que todas as suas questões positivas possam estar em atenção. Não se trata de pensamento positivo, não se trata de vamos lá, vamos conseguir aquilo que a gente quer com o pensamento positivo. O pensamento positivo é muito importante, mas o pensamento positivo normalmente ele fica aqui e a crença que nós temos sobre nós está aqui embaixo. Então, se eu estabelecer um pensamento positivo, eu vou estar, muitas vezes, pressionando a minha crença, mas no fundo, quando eu estiver quietinho lá, comigo e com minhas coisas, eu vou de alguma maneira cuidar para que eu possa ter e modificar esta crença. Crença essa que é formada, crença essa que é desenvolvida, crença essa que é moldada na medida em que eu vou crescendo e na medida que as coisas vão se transformando. E aí eu posso pensar, eu tenho condições de poder mexer nessa crença, eu tenho condições de poder mexer nessa situação, e eu vou responder para vocês, sim. E vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu mudo as minhas emoções? Sim ou não? Sim? E se eu responder para vocês que não? Ou melhor, eu mudo as minhas emoções primeiro, para depois mudar outras coisas? Ou eu preciso mexer em outras coisas para depois mudar as minhas emoções? Sim? Muito bem. Eu não mudo emoções. Eu mudo pensamentos. Pensamentos esses que geram emoções. Pensamentos esses que muitas vezes passam totalmente desapercebidos na nossa cabeça. E que a gente só está sentindo aquela questão da culpa, aquele peso da culpa, que é uma emoção. Mas o que me gerou a culpa? Eu não sei. Eu não pensei. Eu não anotei. Eu não sei o que está se passando nesse momento. E aí eu preciso ter noção de que todo e qualquer pensamento tem uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamentos. Da mesma maneira que o modo como agimos e nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções. Da mesma maneira que o meu pensamento pode ser monitorado e
alterado na medida em que eu for treinando para que isso possa acontecer. De uma forma mais clara, um exemplo. Toda situação que nós vivemos, qualquer um de nós, não importa qual é, vai me gerar uma série de pensamentos. Pensamentos esses que vão me gerar algumas emoções. Emoções essas que vão me gerar comportamentos, que também vão me gerar pensamentos, que também vão me gerar emoções. Que vão me gerar, pensamentos. Vocês podem pensar, tá, isso está muito confuso. Muito bem. Vamos aqui um exemplo. Um evento, já que nós estamos falando em estudar, eu vou estudar. Eu posso ter um pensamento que diz, não vou conseguir, isso não é para mim. Eu posso ter uma emoção de medo, ansiedade, tensão, e eu automaticamente não vou estudar. O que acontece normalmente? Eu tenho que estudar, eu tenho muita ansiedade, e eu não estudo. E não vejo o que eu estou pensando e o que está por trás disso. O que tem por trás dessa ansiedade que não me faz estudar? O que tem por trás da culpa? A situação, falar com o professor X ou Y, me gera culpa e eu acabo não conversando mais com ele. O que eu penso a respeito das coisas? Por isso que eu falei anteriormente. Nossos pensamentos, nós somos bombardeados por pensamentos o tempo inteiro na nossa vida. Ao longo do dia nós temos uma série de pensamentos, que são dos mais simples aos mais complexos. São dos mais tranquilos aos mais complicados. Mas ninguém para e tem um papel e uma caneta e vamos anotar meus pensamentos. Deixa eu ver o que eu estou pensando, para poder a partir dele lidar com esse pensamento de um jeito diferente. Não, nós vamos olhar e vamos perceber que, de alguma forma, de alguma maneira, a gente vai ter que percebê-los para poder, tranquilamente, transformar isso de um jeito diferente. Por isso, normalmente, a questão de que para que a gente possa modificar, que a gente possa transformar qualquer coisa que a gente está querendo, nós precisamos tranquilamente de estar com os nossos pensamentos claros e eu ter clareza no que eu preciso modificar. Por isso aquele exercício anterior de como eu lido com a minha culpa. Como que eu vou modificar algo se eu não sei nem direito o que eu tenho que modificar? Como que eu vou lidar com esse meu pensamento se eu não sei nem direito de que forma eu vou poder lidar com ele? Então aqui, um breve exercício para que a gente possa ter noção e perceber que todas as ações, as nossas situações ativadoras, vão me gerar crenças, pensamentos, que vão me gerar consequências. Eu posso ter uma situação que pode me gerar uma série de pensamentos e automaticamente uma série de consequências. Esse é um exercício que aparentemente pode ser simples, esse é um exercício que aparentemente pode ser tranquilo de ser feito, e eu vou dizer para vocês que esse é um exercício no qual a gente constrói, dia depois do outro dia. Eu vou colocar uma ação e vou começar a perceber que eu tenho uma série de pensamentos. Eu vou colocar algo que vai me trazer aqui e vou ver crenças que eu tenho. Da onde surgiu minha crença? Da onde de repente surge a minha crença de que eu não tenho capacidade de passar num concurso? Da onde surge a minha crença de que eu não vou ir bem numa prova? Da onde surge a crença de que eu tenho muita sorte? Que foi o evento que nós falamos no mês passado sobre a síndrome do impostor. Aonde vem isso? Que eu sou um sortudo? Que eu, na verdade, não me esforço muito, eu chego lá e me dou bem. Da onde vem essa crença? Essa crença é formada e essa crença é estabelecida da onde, gente? Cada um na sua individualidade tem que pensar para poder, de alguma forma, transformar isso. Todos nós temos total capacidade de transformar aquilo que nós quisermos na nossa vida. O sentimento e a sensação de culpa, ele vai de alguma maneira te tirar do teu foco. Mas se ele estiver claro, se ele estiver linear, se ele estiver transparente o máximo possível, eu vou conseguir lidar com ele. Gente, eu vou estar ali escrevendo a questão da culpa. E pode ser que no primeiro momento não esteja claro o que está me gerando a minha culpa. Eu vou parar e vou me observar para ver o que isso está gerando na minha culpa. Muitas vezes, eu vou trazer um exemplo, até mesmo meu, quando eu vejo eu estou um pouco mais acelerado, um pouco mais irritado. E é um comportamento que me gera uma sensação de tensão, que me gera uma sensação de desconforto. E se eu deixar, eu vou passar feito uma patrola diante do dia inteiro. Eu tenho que parar, pensar
e me questionar o que está me incomodando para que eu ficasse dessa forma. Há um tempo atrás, umas 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu fui trabalhar de manhã e comecei a ver que eu estava acelerado. E automaticamente comecei a ver que eu estava tenso às 8 horas da manhã. E comecei a me questionar o que está acontecendo para que 8 horas da manhã eu esteja nesta situação de estar acelerado e nessa situação de repente estar querendo fazer com que as coisas, que o tempo ande mais rápido. Né? Aí a gente entra na síndrome da pressa. Eu preciso ter pressa para chegar onde eu tenho que chegar. Né? Eu comecei a parar e pensar, mas o que aconteceu? Afinal de contas, tinha tido uma noite no meio do caminho? Afinal de contas, se eu tinha dormido, como que eu ia acordar acelerado? Muito bem. Comecei a me dar conta que eu me acordei no meio da madrugada com um tiroteio. Tiroteio esse que me fez pular da cama, mas que era na televisão. A luz me fez acordar. Automaticamente, a partir daquele momento, o meu sono não foi linear. A partir daquele momento, eu cheguei no outro dia e percebi que eu toquei o dia numa boa. E aí, quando eu vi e identifiquei que, na verdade, era isso. Isso que eu não tinha tido uma noite legal, eu não tinha ficado legal, e automaticamente eu estava acelerado. Muito bem. Vocês vão pensar, Fernando, tu está treinado, tu trabalha com isso há 20 anos, tu desenvolve esse trabalho há muito tempo. Gente, eu presto atenção. O quanto de vocês prestam atenção naquilo que vocês vivem, naquilo que vocês fazem? O quanto de vocês estão inteiros naquilo que vocês estão fazendo e realizando? Desde a hora do acordar, do escovar o dente, até a hora de dormir. Eu convido a vocês pensarem nesse momento, não precisa me responder. Pensem no momento do dia de vocês hoje. E vejam se realmente vocês estavam inteiros nesse momento. Vocês se lembram que vocês almoçaram? Vocês se lembram com quem vocês falaram depois do almoço? Vocês se lembram com quem vocês conversaram? Não sei. Pode ser que o dia tenha sido tão agitado, pode ser que o dia tenha sido tão intenso, que de alguma forma, de alguma maneira, eu vá para um outro caminho e não esteja prestando atenção nisso. Então é de extrema importância estar atento aos meus movimentos, é de extrema importância estar focado e direcionado para que eu possa ter qualquer tipo de processo de mudança que eu vou estar desenvolvendo. É muito importante. Tá? Outro exercício que a gente pode fazer. Eu tenho direito de passar em um concurso, portanto posso realizar-me profissionalmente. É uma declaração de direitos que você vai fazer com as suas coisas. Que você vai estar formando e vai estar direcionando e vai estar percebendo que eu vou construir isso diferente. Direito esses, o qual, já diz o nome, eu vou me dar o direito de ter. Gente, estudar, construir, é se dar o direito de errar. É se dar o direito de ir e voltar. É se dar o direito de fazer as coisas diferentes. É se dar o direito de construir algo que de repente até ontem você não construiu. Ah, mas o meu histórico não é legal de estudo, as coisas não são legais. Construa de um jeito diferente. Faça de um jeito diferente. É bem diferente de dizer para vocês que é uma tarefa simples. Não, é uma tarefa um pouco complicada. Mas sem dúvida alguma, eu vou chegar aonde eu tiver que chegar. Isso é o que vai fazer a grande diferença. Isso é o que vai fazer com que eu tenha uma condição e uma capacidade de estudo muito maior. Vai fazer com que eu possa chegar onde eu tenho que chegar. Quando eu observar, quando eu identificar, quando eu mapear as questões dos meus sentimentos, as emoções, as minhas culpas, eu vou tranquilamente ter condições de poder transformá-las. Eu vou ter condições de estar com elas listadas, percebidas, e muitas vezes eu vou estar tirando a intensidade delas para que eu possa ter uma intensidade menor, para que a partir daí eu possa modificar ali na frente. Não busque, não creia de que de você de alguma maneira vai transformar de uma hora para outra. E sim, perceba, você vai construir um processo de mudança. Mudança se constrói, estudo se constrói. Hoje, para quem faz Enem no final de semana, estamos na reta final. Muito bem, fazemos o Enem no sábado e no domingo. Certo, ok. O que eu vou fazer nesses dias agora? Tentar me tranquilizar e revisar algumas coisas que são extremamente importantes para que eu possa fazer. Estou uma semana da minha prova. Muito bem, o que eu vou fazer?
Vou revisar, vou ver algumas coisas que eu preciso revisar. E não me atucanar de que eu deixei muita coisa para estudar, e de que faltou muita coisa, e de que a coisa não vai dar certo, e de que não está legal, e de que a coisa não deveria estar da maneira como poderia estar. Certamente, vocês fizeram o máximo que vocês podem fazer. Ah, não, mas eu estou me culpando, eu acho que eu não fiz o máximo. Pensem. Sejam um pouco mais carinhosos com vocês. Sejam um pouco mais afetivos com vocês. Se vocês não tiverem cada um dando colo para si, se vocês não tiverem em algum momento transformando e podendo modificar essas questões ruins e negativas, certamente a gente vai ter dificuldade de que de alguém possa, de externo, possa nos dar isso e possa nos modificar. Muito bem. Dito tudo isso, nós vamos parar e o nosso objetivo é pensar. Nosso objetivo é aprender a lidar com a culpa e não fazer com que ela desapareça e não fazer com que ela não exista, e sim fazer com que ela diminua a sua intensidade e a sua capacidade. Para que a gente possa refletir um pouquinho mais no processo todo, eu me dou o direito nesse momento, com um olhar um pouco mais romântico, com um olhar um pouco mais de uma crença de que tudo pode ser diferente, com uma crença de que as coisas podem ser construídas de um jeito diferente. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vai chegar aqui, nesse momento, e a gente chega de repente nesse mundo, a gente nasce. Nesse momento que a gente nasce, no meu entendimento, nós recebemos um livro. Livro esse no qual é nos dado para que a gente possa escrever a nossa história. Livro esse é nos dado para que a gente possa ter tranquilidade de botar, página por página, situação por situação, que nós estamos passando ali. Que vão surgir a partir das nossas crenças, dos nossos aprendizados, das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos cuidadores. Na medida que nós vamos crescendo, daquilo que nós vamos aprendendo, e nós vamos lá, muitas vezes, escrevendo as nossas questões, escrevendo aquilo que nos interessa. Eu começo a perceber que nesse livro tem outras coisas que eu preciso ver. E de repente eu vou parar e pensar que vai chegar um momento em que eu vou pegar esse livro na mão, ou ele vai ser me entregue por aquelas pessoas que até ontem estavam escrevendo o meu livro. Livro esse que tem páginas escritas até o momento da minha vida. Quem sabe até páginas escritas na frente daquilo que eu quero, naquilo que eu estou querendo, naquilo que a pessoa que escreveu acha que eu vou ter condições de chegar ou não ter condições de chegar. E aí ele vai estar todo escrito. E de repente, ele pode ter algumas páginas, muitas páginas escrito medo, incompetência, insucesso, incapacidade, impossibilidade. Páginas essas grifadas com essas palavras. Crenças essas que estão na nossa história. Crenças essas que estão na nossa história do nosso livro de vida. A diferença, gente, é que nós somos adultos. Na medida que nós estamos adultos, nós temos total capacidade, esse livro já está na nossa mão, para que a gente possa, de alguma forma, tirar algumas coisas que nos interessam. Não deletamos fatos da nossa vida. Não temos como deletar simplesmente aquilo que não está à nossa volta. Não tem como. A gente não tira. Não posso rasgar páginas do livro. Mas eu posso tranquilamente olhar para aquele momento, para aquilo que está escrito, e posso, de repente, passar um corretor. Posso passar uma borracha, que provavelmente vai ficar marcado na hora que eu vou passar a borracha. Provavelmente vai ficar nem sempre tão fechado, mas eu tenho a minha capacidade de fazer isso, porque a história ela é minha. A vida é minha. Eu faço da minha vida aquilo que eu quiser. Eu não posso terceirizar e botar a culpa num terceiro por eu estudar, por eu ser X, Y, Z. É muito legal a gente parar e pensar, tá, mas a história da culpa, da mãe, ok, a gente sabe que a história vem de lá, nossas crenças vêm de lá. Mas nós chegamos a um momento em que nós modificamos, desde que nós estejamos a fim de fazer isso. Aí eu vou fazer e vou começar. A partir daquilo que está marcado ali, eu vou de repente começar a escrever a minha história. E vou escrever essa história exatamente como eu estou a fim de escrever. E pode ser que nas minhas palavras, pode ser que nas minhas questões, eu tenha as palavras de sucesso, eu tenho as palavras de capacidade, eu tenho as palavras de coragem, de possibilidade e de competência. Competência essa o qual até ontem de repente eu não acreditava. Competência até ontem a qual tinha na minha história, no meu livro escrito, de um jeito que não era legal. E aí, gente, cada um vai ter o direito de escrever a sua história. Cada um vai ter o direito de se escrever a história da sua vida.
Como eu disse para vocês no início, pode parecer no início da fala, pode parecer um pouco romântico, mas é uma realidade. Realidade essa a qual eu acredito muito nisso. A psicologia me fez acreditar nisso. Eu ir para a psicologia me fez perceber que poder transformar histórias, poder modificar comportamentos, poder modificar pensamentos, poder auxiliar as pessoas para que elas possam fazer isso, eu costumo dizer que é propaganda de Mastercard. Não tem preço. Mas a gente só consegue fazer isso quando a pessoa assim quiser. Quando a pessoa estiver disposta para que isso ela possa fazer, a modificar. Não adianta eu querer que ela modifique se ela não modificar e fazer as coisas da maneira como ela quer. E aí ela vai escrever tranquilamente a questão do livro da vida dela. Muito bem, me encaminhando já para a finaleira, já que a gente já falou de um tema um tanto quanto mais pesado, a gente já pensou que a gente vai ter que pensar mais e mais e mais sobre a questão da culpa. Eu percebi que com o tempo, né, como eu disse para vocês, são 20 anos trabalhando nessa questão de concurso, eu percebi que em alguns momentos a coisa ficava muito tensa e ficava muito pesada. E aí, de repente, eu parei para pensar, comecei a olhar algumas coisas na internet e pensei de transformar isso num momento mais leve. E aí eu transformei isso numa foca. Foca essa, qual? De repente eu vou parar e vou pensar e vou focar nos estudos. Por que isso? Porque de repente eu vou estar ali cansado e ela está aqui para vocês. Depois para quem quiser. Eu tenho que falar da minha foca velhinha. As pessoas conhecem da minha história da minha foca velhinha. Essa foi a minha primeira foca, não foi desenvolvida, essa aqui foi pega. E eu estava aqui numa evento da Saraiva e esta imagem estava projetada. E eu perguntei, o que vocês estão enxergando? E uma pessoa me disse, um leão marinho. A sorte que a pessoa que me disse era minha prima, e eu disse para ela, não, pelo amor de Deus, não estraga a minha foca. Né? Ou seja, porque é uma foca. Né? Pode ser um leão marinho, não importa. Está aqui a velhinha também, para quem quiser a vovozinha da foca também, para que vocês possam levar. Então, o foco no estudos ele é fundamental. Da mesma maneira, gente, que a persistência é fundamental. Não tem bicho mais persistente, não tem bicho mais que esteja ali focado e direcionado para chegar só a nós. Na palestra passada, uma pessoa me disse, mas ele nunca pegou. Calma, a Era do Gelo não terminou sua história toda. Ele está persistindo. Talvez ele vá pegar. Ele até pegou, mas ele quebrou o pau com a mulher dele, né? Daí não deu certo, né? Aí ele acabou sem. Então ele continua procurando isso. Da mesma maneira está aqui a persistência para que vocês possam também ter no mural de vocês. E aqui o marcador de página, para que vocês tenham com vocês também essa questão de se lembrar, de focar nos estudos e de ter persistência e de ter a condição e a capacidade nesse sentido todo. Então, nesse processo todo, nessa estrutura toda, a gente vai estar pensando que se passar em concurso fosse algo simples e rápido, se chamaria miojo. Né? Não seria uma coisa tão facilzinha assim, não seria uma coisa, como eu falei para vocês desde o início, que a gente constrói. Aqui é a página que a gente tem no Face, que é onde a gente comunica todos os eventos. Aqui o site, aqui todas as redes sociais, o encontro, Face, Twitter, o YouTube. No canal do YouTube a gente vai estar disponibilizando depois essa palestra. Espero que de alguma forma, de alguma maneira, eu possa ter contribuído para o crescimento de vocês, para que vocês possam pensar e vocês possam transformar algumas questões emocionais de pensamento e vocês possam lidar com a questão da culpa de um jeito melhor, para que a gente possa ter certamente o resultado que a gente está buscando. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, pessoal.